boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente nessa edição comemorativa dos 50 anos. Parabéns à família Alcorta, Arthur, Elô, todo o time Panrotas. Vocês não só compartilham histórias dos futuros, mas vocês criam essas histórias de uma forma muito competente. E a gente fica muito lisonjeado de participar um pouco disso. Muito obrigada. A Mapi esse ano faz 15 anos e há 10 anos a gente representa a Focusrite, que é uma especialista em pesquisas de turismo, e a gente fez um estudo global de sustentabilidade nas viagens nesse ano, e é isso que a gente vai trazer para vocês. Então, com todo esse buzz do ESG, né, o que o viajante está entendendo disso? O que ele demanda? Quais são os comportamentos que já foram adotados? Então, é disso que a gente vai falar. Tá? E aí a gente conduziu um estudo que aborda esse tema de um novo ângulo, de uma nova perspectiva. Então, a primeira rodada que a gente fez com os viajantes, a gente desenhou um estudo que não era óbvio que o tema era sustentabilidade. A gente estava medindo hábitos e comportamentos de viagem de uma forma geral e a sustentabilidade estava englobada nisso. Na segunda rodada, a gente aprofundou as questões de sustentabilidade, já com esse foco muito claro. E a gente também fez uma série de entrevistas com especialistas do setor sobre este tema, para a gente entender qual é o caminho e para onde a gente está indo. E a gente aborda a questão da sustentabilidade de uma forma holística, que vai além da preocupação ambiental, social, mas que também traz aspectos culturais, de infraestrutura, de overtourism, então de coisas que estão no nosso dia a dia e que são nossa responsabilidade tocar adiante. E aí, o que a gente percebeu é o seguinte: existe muito discurso e pouca ação por parte destes viajantes. Então, a gente está cada vez mais consciente, mas isso ainda é traduzido pouco na prática, em ações, em compras, em reservas. É lógico que quando a gente fala de tendências e da adoção de um novo comportamento, a gente precisa primeiro da crença. Então, a gente precisa acreditar que isso é importante. E é isso que vai motivar a ação. Então, a gente vê que a crença já está, de alguma forma, mais estabelecida, mas que ainda a gente tem um caminho a percorrer para entregar essas ações. Então, por exemplo, em relação à escolha do meio de transporte, né? Quando a gente identificou a crença, a gente viu que 1 a cada 2 viajantes diz que é mais provável que eles façam uma escolha de um meio de transporte que tenha uma pegada de carbono menor, ainda que isso seja menos conveniente. Então, 1 em cada 2 viajantes disse que sim, que faria uma escolha mais sustentável. Só que quando a gente mediu o comportamento, a gente viu que 1 a cada 10 viajantes efetivamente comprou baseado na pegada de carbono. Então, existe essa discrepância, essa dissonância cognitiva entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. Quando a gente olha para os meios de hospedagem, esses indicadores são muito parecidos. Então, a gente tem 50% dos viajantes dizendo que gostariam de optar por um meio de hospedagem que cuidasse do ambiente, ainda que isso fosse mais caro. E aí, só cerca de 10% coloca a sustentabilidade como um item top 5 nas suas escolhas de meio de hospedagem. Né? Então, comparado com localização, com preço, com conforto. Mas aí vocês podem estar pensando, bom, mas tem metade desses viajantes que pensa em sustentabilidade. Então, para esse indicador de ação deve ser maior. E aí a gente isolou isso. Então, quando a gente olha para a barra mais escura, que são aqueles viajantes orientados para a sustentabilidade, são aqueles que têm comportamentos em casa mais sustentáveis, que têm essa adoção mais corriqueira, a gente vê que a barra de adoção do comportamento sustentável é maior, mas ainda assim está abaixo dos 20%, está ali na média dos 15%. Então, é maior do que o viajante típico, né, o tipo, mas ainda assim é baixo. Né? Quando a gente passa para o destino, a gente vê que essa discrepância vai diminuir um pouquinho. Então, 50% dos viajantes prefere visitar destinos menos conhecidos e tumultuados.
E cerca de 20% desses viajantes realmente foi para áreas menos conhecidas para evitar as multidões. Então, quando há a escolha do destino, a gente já está vendo mais casamento entre a crença e a ação. Mas ainda na escolha do meio de transporte e dos meios de hospedagem, a discrepância é maior. Outro ponto interessante que a gente sempre vê nas nossas pesquisas é que o viajante se diz preocupado com o consumo local, em privilegiar fornecedores e produtores locais. E aí a gente quis entender se isso era verdade, como que isso se demonstrava. E aí a gente percebe o seguinte: sim, a maioria dos viajantes quer gastar o dinheiro em iniciativas que beneficiem a comunidade que eles visitam. Então, existe uma crença estabelecida. Só que, para a gente saber se a gente está beneficiando essas comunidades, a gente precisa saber onde a gente está gastando o nosso dinheiro, né? Então, a gente precisa perguntar a origem das coisas. E aí, a gente perguntou para eles o quanto eles se importavam e perguntavam, iam atrás dessa informação. Então, o que a gente vê é que menos de 25%, em torno de 20%, pergunta se o restaurante usa insumos locais, se um souvenir é feito no local, se o hotel é de propriedade de um local, se tem cuidado com os animais que estão participando de atividades. Então, a gente só vai adotar um comportamento quando a gente passar a fazer perguntas. Então, ainda precisamos corrigir esse gap, né? E aí, bom, a gente ficou curioso, vamos entender, então, o que esse viajante entende, compreende como uma viagem sustentável. O que isso significa para esse viajante? E aí a gente entendeu que é muito básico, que o entendimento do que é sustentável está muito conectado com critérios ambientais e coisas muito simples, como recolher o lixo, como desligar a luz e o ar ao sair, reciclar, evitar o plástico de uso único, evitar a troca de enxoval diária e priorizar o uso do transporte público. Quando a gente vai para questões sociais e culturais, fica ainda mais essencial, fica ainda mais senso comum, né? A gente vê que é obedecer regras do que tocar, obedecer regras de onde ir, respeitar os costumes e as tradições locais e evitar compra de drogas e contrabando em viagens. Então, assim, é muito essencial ainda, né? E aí a gente precisa ir num processo de educação desse nosso viajante. 13% a 21% dos viajantes consideram que visitar destinos pouco conhecidos é uma viagem sustentável. Então, o que a gente percebe é que o overtourism, né, o destino massificado, super engajado, ele é pouco sustentável, ainda tem pouca percepção do viajante nesse sentido. E aí, um outro ponto interessante é que os viajantes não percebem a sustentabilidade como um problema seu para resolver. Eles entendem que isso é compartilhado, inclusive no próprio número de viagens. Então, de 19% a 26% dos viajantes acreditam que viajar com frequência pode ter um impacto no ambiente. Então, existe um planejamento diferente de viagens, da frequência, do tempo de permanência, mas ainda não é a maioria. Quando a gente pergunta sobre a responsabilidade primária pela redução de carbono no turismo, o viajante entende que esse é um papel do governo, em primeiro lugar, dos fornecedores de viagem, e aí sim a parte deles. E isso aumenta, né, essa percepção aumenta quando a gente está falando da garantia de que esse dinheiro vai beneficiar as comunidades. Então, aqui o papel do governo e dos DMOs é maior, depois dos fornecedores e aí dos viajantes. Então, a gente ainda precisa garantir que os viajantes percebam o seu papel na sustentabilidade do turismo, né? Os viajantes, por fim, também acreditam que as suas escolhas sustentáveis são mais caras. E esse número, ele é de 36% a 47%, e quanto mais conectado com a sustentabilidade é o viajante, mais ele acredita nessa afirmação. Então, quanto mais a pessoa já adota hábitos sustentáveis, mais ela entende que é caro cuidar desse contexto.
Então, o que a gente pode fazer enquanto indústria, né, para reduzir essa discrepância do discurso e da ação? Esses resultados da pesquisa, eles não devem ser utilizados como o viajante não está nem aí, então eu não vou me preocupar com isso. Não é verdade. Como eu falei antes, a crença lá vem primeiro, e daí vem a modificação do comportamento. Então, a gente vê que a crença está aí, que o viajante, ou metade dos viajantes, acredita nisso e procura orientar a sua atitude para isso. Ainda há uma discrepância, mas a gente precisa facilitar esse processo. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, aumentando as opções sustentáveis. Ainda não é fácil encontrar, né? A gente já vê algumas empresas especializadas nisso, a gente vê marketplace conectando meios de hospedagem, meios de transporte que são mais sustentáveis. Então, a gente precisa oferecer e ampliar mais essa oferta de produtos, serviços e experiências sustentáveis. A gente tem que fazer com que isso seja fácil de encontrar e de acessar, que esteja disponível, né? Não é um processo em que o viajante tem que ir atrás. Se o ESG, né, e essa responsabilidade com o planeta está na essência da sua empresa, é você que tem que assumir esse papel, né? E é importante não terceirizar essa responsabilidade para o viajante. A gente tem que facilitar esse processo para que ele se eduque e entenda o seu papel nessa jornada de sustentabilidade. A gente precisa mostrar que a sustentabilidade pode ser acessível e tem uma série de iniciativas que são, inclusive, redutoras de custo, como a própria questão do enxoval, né, da troca do enxoval, e que não necessariamente são mais caras. Então, a gente precisa garantir isso. A gente precisa ajudar o viajante a compreender que a sustentabilidade vai além do ambiental. Então, que quando a gente emprega pessoas, que a gente é uma indústria diversa, inclusiva, com equidade, que a gente trata bem a nossa comunidade, o nosso entorno, que a gente se envolve nessas questões, tudo isso é importante de contar para o viajante, de envolvê-lo nessa narrativa, desde que, obviamente, ela seja genuína, verdadeira e que faça parte da nossa essência. E, lógico, a gente tem que ter esse trabalho de, como indústria, educar, educar e educar cada vez mais. Porque, como falou bem, né, mostrou bem o vídeo do Mato Grosso do Sul, o turismo também é uma forma de cuidado, desde que a gente desenhe isso nesse sentido, né? E a gente vê o impacto, por exemplo, que a emergência climática tem no turismo. Os alagamentos, as chuvas, o frio extremo, o calor extremo, tudo isso impacta o movimento de pessoas e do turismo. Então, a gente precisa se preocupar com isso, e é essa audiência aqui que tem esse papel e essa responsabilidade de educar, né? Porque, afinal de contas, as pessoas querem se comportar bem, elas querem o melhor para si, para o planeta e para os seus. Então, a nossa responsabilidade é de entregar isso. Muito obrigada. Muito bem, agora a gente vai ter um debate sobre esse assunto. Eu queria convidar o Oscar, CEO da Mobility, e o Pablo, diretor de marketing da BYD, para essa conversa. Bom, então eu queria conversar um pouco com vocês sobre as percepções disso que vocês viram e entender o seguinte: a gente está sempre atrás, né? Assim, a inovação nesse sentido, ela vem com bastante velocidade, e a gente já vê hoje carros movidos a hidrogênio, a Betavolt com uma capacidade de bateria prometida de 50 anos, enfim. O que a gente vê de tendências para a mobilidade e como é que isso impacta o turismo? Então, eu queria entender de vocês o que vocês pensam disso. Eu estou aqui para escutar o Pablo, para ouvir, mas o que eu acredito, e bem colocado o que você falou, com relação a mostrar e demonstrar tendências,
a nossa preocupação é exatamente simplificar os processos, é trazer os prós e os contras. Existem situações onde alugar um carro elétrico, por exemplo, não é adequado, por exemplo, passar por longas distâncias, mas em outros momentos pode ser uma experiência muito prazerosa e que precisa ser conhecida. E, inclusive, a gente convida sempre os agentes de viagem a passarem por essas experiências, porque só você mesmo passando pela situação de abastecer um carro elétrico, você vai poder passar isso para frente. Mas são experiências muito prazerosas e aí eu acho que, tenho certeza que o Pablo tem a ótica também da montadora, ou vocês não se colocam como montadora, ele já vai dar uma aula para a gente, mas da questão da conscientização do produto em si. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns pela apresentação, Carol, prazer trocar ideia de novo contigo, Oscar. Eu acho que a gente está embarcando talvez na viagem mais fascinante dos nossos tempos. Mais perto. Que é uma virada de página, né? E vendo o conteúdo das apresentações aqui, um pouco do que as pessoas falam, eu acho que a gente vai olhar para trás até com uma certa surpresa de por que levou tanto tempo, por que a gente não fez isso antes, o que parecem obstáculos muito grandes. A minha percepção hoje é que tendem a ser superados mais rápido do que a gente imagina, mas nesse momento a minha percepção é de uma fase de transição ainda, que deve ser acelerada, mas uma fase de transição, né? Então, eu não sei até que ponto as pessoas conhecem o portfólio da BYD. Ano passado fez muito sucesso um carro chamado Dolphin. Foi um carro lançado a R$ 149.800. Ele não foi o carro mais vendido da BYD. O carro mais vendido da BYD foi um carro híbrido. O que nos diz muito sobre o momento de transição que a gente vive. Principalmente no campo do turismo, a gente entende que o híbrido é um modelo que vai pegar as pessoas pela mão e entregar a eletromobilidade completa, né? É isso que eu enxergo como tendência, mas voltando ao ponto inicial, Carol, não tem como a gente fazer diferente. Acho que a gente vai passar por um processo de educar, mas não tem como fazer diferente. Vai ser como pensar em cigarro 20 anos atrás, é um processo, é uma curva sem volta. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, a gente tem algumas empresas de veículos elétricos que se posicionam como zero emissão de carbono. E tem um estudo do MIT no Climate Portal que diz o seguinte, que sim, ao longo da vida do uso do carro elétrico versus o carro atual, né, de combustível fóssil, a gente tem sim um produto mais verde, menos poluente e tudo mais. Mas zero emissão não é verdade, né, porque a gente usa combustível fóssil para minerar lítio, cobalto, níquel, uma série de coisas. Como é que vocês endereçam isso? E vocês têm um programa de fim da bateria, né? Então, como é que isso funciona e o que a gente vai fazer com tudo isso quando essas baterias não tiverem mais vida útil? Ainda não é, mas é uma luta permanente para que seja da pedra ao túmulo do carro, que seja com uma emissão de carbono ainda menor. Se a gente tivesse que reduzir a imensidade de produtos que estão debaixo do guarda-chuva da BYD a um só, seria a bateria. A BYD foi fundada por um químico especialista em bateria, chamado Wang Xuanfu, que desenvolveu a princípio baterias para celulares, Nokia, Motorola, o StarTAC, aquele telefone pequenininho da Motorola era com baterias. BYD, até hoje, 1 em cada 5 smartphones no mundo tem algum componente BYD, mas ele teve sempre no horizonte a ideia de fazer carros movidos a bateria. Atualmente a gente trabalha com uma bateria chamada bateria Blade, que a gente entende que é extremamente inovadora tecnologicamente. A BYD tem uma expertise e é consenso no mercado que consegue estar 5 anos à frente, pelo menos, em manipulação de bateria. O que quer dizer isso? Tamanho, potência, controle de temperatura, eficácia e por aí vai. Nossos carros hoje no Brasil, todos têm garantia de 8 anos da bateria, o que não quer dizer que a bateria dure 8 anos. O nosso cálculo é que a bateria pode rodar num carro até 1.200.000 quilômetros. Não deu tempo ainda.
Na China a gente já tem carros chegando a 900 mil quilômetros. Mas essa bateria tem várias vidas. Então, depois da utilização do carro, o Alexandre que está comigo estava dividindo isso com a gente, essa bateria pode ser retirada do carro e ter outras utilizações que exijam menos da potência. Captação de energia solar em casa e por aí vai. Ou num veículo de menor, que exija menos da bateria, uma empilhadeira, um carrinho de golfe, algo assim. E depois de 50 anos, esse é o nosso cálculo de vida de uma bateria, essa bateria pode ser 100% reciclada. Então, no coração e no centro do nosso ideal de um dia ter emissão zero da pedra ao túmulo, está uma bateria que pode ser 100% reciclada. Vocês têm abraçado bastante essa causa da sustentabilidade, tem uma série de reportagens. Como é que isso se traduz na prática para o agente que quiser fazer uma reserva de um carro elétrico para um cliente? É fácil? Como é que está o posicionamento de preço? A consultoria para saber onde recarregar, o que aguenta, qual que é a autonomia disso? Como é que é esse processo para vocês? Na verdade, a necessidade nos levou a investigar um pouco o mercado, porque algumas locadoras já têm 20% da sua frota na Europa completamente eletrificados. Só que a demanda dos clientes ainda é muito baixa. Eu diria que 2% dos clientes pedem claramente um carro elétrico. Então, ou seja, no processo da reserva existem grupos específicos para o carro elétrico. Tem uma locadora americana que comprou um número significativo de carros Tesla. Eles perceberam que tiveram que fazer um ajuste, mas a direção é essa. As locadoras estão na ponta do recebimento dos carros. Se as montadoras entregam elétrico, a locadora é a primeira cliente dessa montadora. E nossa preocupação é nem tanto educar o cliente, você tem que ter mais responsabilidade na sua locação. Existe a chance cada vez mais real do cliente, no balcão, alugar um carro elétrico. Então, isso pode ser um problema se o cliente não está preparado para... Então, nosso foco está muito mais na conscientização e preparo do agente de viagem para que ele instrua, porque existem alguns cuidados, mas uma das grandes vantagens é que você não vai parar num posto de combustível, você muitas vezes não tem nem o consumo, e você vai ter uma experiência que você nunca teve. Então, esse é o convite. Os carros são muito mais tecnológicos, é uma experiência que, principalmente as crianças, adoram. Então, no momento que aluga o carro, tem um prazer. Agora, eu não sou nenhum apóstolo da locação elétrica. Eu só me interessei por esse assunto para evitar os tais perrengues que são prováveis, de você ficar com uma taxa de ansiedade muito alta. O Trump, esses dias, falou assim que o momento mais feliz do cidadão que tem um carro elétrico é quando ele está abastecendo o carro. Mas como um comentário polêmico. Isso é só uma questão de planejamento. Se você tem uma carga de 400 quilômetros, você pode passar a semana sem visitar o posto de gasolina e em casa você abastece enquanto você está dormindo. Agora, numa viagem, isso pode mudar. Então, não existe uma resposta clara para isso. Parte desse processo de adoção de um novo comportamento é popularizá-lo, né? E aí vocês tiveram um lançamento de um carro mais acessível, não envolto até num conjunto de dúvidas e tudo mais. Como é que vocês estão lidando com essa estratégia de popularização e como é que isso é parte do entendimento de vocês para esse mundo mais sustentável? Olha, o nosso posicionamento é de que o brasileiro merece, pode ter um carro tecnologicamente mais avançado, sustentavelmente, né, ambientalmente mais correto, a um preço acessível. A BYD tem uma verticalização de produção violenta, né? O jornalista europeu desmontou um carro nosso, Seal, e chegou por ele mesmo à conclusão de que 75% das peças eram da BYD. A princípio, que não é BYD no carro, é vidro, roda, pneu e banco, né? Modo grosseiro. Essa verticalização nos dá a possibilidade, a BYD também produz chips e semicondutores.
trabalha com a tecnologia. Isso nos dá a possibilidade de trabalhar melhor a margem de preço. Ontem a gente iniciou as obras civis na planta de Camaçari, onde vamos produzir, inicialmente a ideia é produzir 150 mil carros por ano, entre modelos 100% elétrico e híbridos. A produção nacional também facilita muito e nos dá a possibilidade de oferecer a uma gama, a um universo cada vez maior de consumidores. E um debate que tem sido muito presente para a gente, e que eu sou um apóstolo, é o da troca da avaliação do preço pelo valor. O preço do carro é um dos valores que orbitam em volta da adoção da eletromobilidade. Você tem a isenção de IPVA em alguns lugares, ou a diminuição, uma manutenção muito mais barata, você tem os deslocamentos com o ganho da bateria acabam sendo muito mais baratos, mais em conta. É uma aquisição, principalmente no carro que você mencionou agora, o Dolphin Mini, muito de ponta do lápis, de fazer todas essas contas com relação a seguro. A gente no lançamento ofereceu uma série de facilidades de compra. Deve ser muito um carro para motoristas por aplicativo. E tem um debate que eu já travei com o Oscar, que é o seguinte: a gente traz de volta para o mercado um jovem que já tinha aberto mão de ter um veículo próprio. E 2, derivado disso, a BYD tem verticais de transporte ferroviário, né, com trens VLT, e também faz ônibus elétricos. A adoção de um carro particular passa a ser uma escolha dentro da reflexão de mobilidade elétrica como um todo. Você pode querer um carro só quando você for viajar e aí a locação te cobre, ou o transporte do dia a dia, seu transporte ferroviário, seu transporte público, ou o transporte por aplicativo, que a gente vê pelos gráficos, que vai ser cada vez mais uma adoção por algo ambientalmente mais sustentável como um todo. Então, esse eu acho que é um novo debate de democratização da mobilidade. No preço do carro, que passa a ser mais acessível com a verticalização, e na eletromobilidade como um todo, oferecendo outros meios de transporte mais corretos. Se você me permitir, você me perguntou se é mais barato ou mais caro alugar um carro. Não é mais caro alugar um carro elétrico, eles estão muito similares na construção de preço. Eu até diria que muitas vezes é até um pouco mais econômico, porque a carga na bomba, né, na estação de carga, é mais baixa. Então, na média, isso não é um fator. Muito bem, obrigada, Paulo, Oscar. Obrigado, Carol. E que a gente continue passo a passo tornando esse mundo mais sustentável. Obrigada. Eu queria só fazer não sei se vocês estiveram aqui com o Nizam Guanais. Eu gostei muito de uma passagem que ele falou que o futuro não vem barbeado, né? Então vem mais ou menos parecido com a gente. Então, e ele vem desconfortável, com muitas dúvidas, mas eu acho que a direção é essa. Então isso é o consenso. Então, obrigado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.